Vamos pegar as nossas Bíblias e nós vamos abrir para Gênesis capítulo 8. Aliás, Gênesis 2. Gênesis 2. Gênesis 2. Às quartas-feiras nós estamos estudando sobre perguntas curiosas e passagens difíceis da Bíblia. E hoje nós vamos tentar responder a pergunta: nós devemos guardar o sábado? Nós devemos guardar o sábado? E essa pergunta foi feita recentemente por alguém no seminário sobre o sábado. Eu tinha acabado de abordar esse assunto com outra pessoa e geralmente quando duas pessoas têm a mesma pergunta, significa que muitos outros também têm essa pergunta. Então decidi abordar esse tema hoje à noite. E realmente até entre pessoas, quem nos conhece sabe que nós não guardamos o sábado, né? Então obviamente vocês já sabem que a nossa posição é que nós não guardamos mais o sábado. Nós vamos entrar em detalhes sobre isso. Mas até pessoas que crescem em igrejas como a nossa, que não guardam os sábados, muitas vezes nós não sabemos por quê. Por que nós não guardamos o sábado? Então nós vamos falar um pouco sobre esse assunto nesta noite. Caso você tenha alguma pergunta, no final nós daremos oportunidade para os irmãos fazerem qualquer pergunta. Então vamos começar com uma palavra de oração e depois nós entramos no nosso estudo. Deus, eu peço que possa abençoar nosso estudo nessa noite, nos ajude a sempre sabermos o motivo da nossa fé, o motivo da nossa posição. Deve ter um porquê que nós fazemos ou não fazemos as coisas que fazemos e não fazemos. Na questão do sábado, o sábado é um assunto bíblico. O Senhor deu esse mandamento para Israel e nos ajude a entender por que nós não guardamos o sábado nos dias de hoje. E porque nós adoramos o Senhor, porque nós vamos na igreja no domingo. Nós pedimos que você possa abençoar o estudo dessa noite, em nome de Jesus, amém. Gênesis 2:13, a Bíblia nos diz, e o nome do... Não, a passagem está errada. Não, descansou, 23? Deixa eu ver, não. Bom, 2:3. Isso, obrigado. Marquei errado aqui, Gênesis 2:3. Aqui diz: e abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Então nós vemos aqui que Deus declara em Gênesis 2:13 que depois de 6 dias Ele criou todo o universo, tudo que há no universo, e no sétimo dia Ele descansou. Essa é a primeira menção do sábado. Essa palavra sábado vem do verbo hebraico Shabbat, que significa cessar, parar, desistir, chegar ao fim ou descansar. O sentido básico deste verbo é exatamente isso: parar. Ele vem realmente de Deus. Deus em 6 dias criou o homem, os animais, a terra, a luz, tudo que há no mundo. E ao sétimo dia Ele cessou do seu trabalho, Ele descansou, e então Ele chamou o sétimo dia sábado, por causa disso. O sábado era um dia de cessar de trabalho, era um dia em que o povo de Israel devia cessar, parar, era para o povo descansar da rotina diária,
Era importante para o povo de Israel afastar-se das suas ocupações e tarefas diárias. O sábado forneceu tal descanso. Então, o mandamento do sábado foi dado para a nação de Israel. O dia da semana que o sábado pertence foi claramente declarado aqui em Gênesis 1 e 2, o 7º dia da semana. Então, o sábado, o 7º dia da semana, foi o dia de descanso para o povo de Israel. Isso é um resumo da nossa posição sobre o sábado. Em nenhum lugar na Bíblia, o primeiro dia da semana, o domingo, é chamado de sábado. Em nenhum lugar na Bíblia nós encontramos o sábado sendo mudado para um outro dia. Muitos acreditam que o 7º dia da semana, sábado, foi mudado para o primeiro dia da semana, o domingo. Mais uma vez, declaramos que em nenhum lugar da Bíblia tal mudança é mencionada. Então, nós não acreditamos que o sábado, nem o mandamento do sábado, continua para a igreja, para essa dispensação. Ela foi um mandamento dado para Israel, mas também nós não vemos em nenhum lugar da Bíblia que para a igreja foi mudado o sábado para o domingo, a prática do sábado para ser celebrado no domingo. Então, primeiramente eu quero falar sobre a relação do sábado e Israel. O sábado foi alguma coisa dado para Israel, e eu quero mostrar isto. Deve ser notado que enquanto Deus observou o primeiro sábado, aqui em Gênesis 2, não há qualquer mandamento em Gênesis 2 que instrui o homem a observar o sábado. Lembra que quando nós estamos olhando na Bíblia, nós nunca devemos adicionar ao texto algo que não está lá. Então, se a Bíblia não fala explicitamente algo, nós tem princípios que nós podemos tirar de certas passagens, mas aqui em Gênesis 2, somente diz que Deus descansou no 7º dia, e Ele abençoou o dia 7º, mas não diz que o homem deveria observar o sábado como dia de descanso, ou para adorar a Deus, ok? No livro inteiro de Gênesis, não há registro de qualquer observação do sábado por parte do homem. Então, algumas pessoas que observam o sábado hoje, eles dizem, diferente da nossa posição, que o sábado não foi dado somente para Israel. É um princípio, um mandamento eterno. Foi para todas as épocas. Mas a verdade é que em nenhum lugar em Gênesis nós vemos o sábado nem sendo ordenado e nem sendo observado. Quem foi o pai, os patriarcas de Israel? Abraão, Isaac, Jacó. Nós não vemos nenhum deles sendo mandados por Deus para observarem o sábado, e nem eles praticando o sábado. Josué tampouco. Depois do dilúvio, Deus deu algumas ordens para Noé. Lembra que Gênesis começa falando sobre a criação, depois fala sobre a descendência de Adão e Eva, mas já no capítulo 10 nós já vemos o dilúvio sobre o mundo, e agora Deus faz uma nova aliança com Noé, e Ele deu a promessa de não destruir o mundo mais, através do arco-íris. Mudou, Ele deu, por exemplo, o mandamento de não comer sangue para Noé, mas nós não vemos nenhum lugar que Deus instruiu Noé de observar o sábado. Não há registro de qualquer homem que tenha observado o sábado antes dos dias de Moisés. O primeiro registro sobre a observação do sábado é encontrado em Êxodo capítulo 16. Vamos abrir lá em Êxodo capítulo 16. Êxodo capítulo 16.
Isso aqui ainda não é o sábado sendo ordenado. É um precursor para o mandamento do sábado. Aqui Moisés ainda não recebeu os mandamentos no Monte Sinai. E Israel estava no deserto. Eles reclamaram sobre comida. E Deus mandou maná do céu. E quando Deus enviou maná no céu, Ele deu algumas instruções para eles. Especificamente sobre, no 7º dia, eles não colherem nada. Eles somente podiam colher 6 dias. Cada dia eles somente podiam colher o que era o suficiente para aquele dia. Eles não deveriam guardar para o próximo dia. E no versículo 27 nós lemos: E aconteceu ao 7º dia, que alguns do povo saíram para colher, mas não o acharam, falando sobre maná. Então disse o Senhor a Moisés: Até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede porquanto o Senhor vos deu o sábado, portanto Ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique no seu lugar, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Aqui é o primeiro mandamento, instrução sobre guardando o sábado. Aqui Deus dá uma instrução explícita para a nação de Israel, de que no 6º dia, o maná que ia ser dado, ia ser o suficiente para o 7º dia também. Eles iam colher para os 2 dias, e no 7º dia eles não podiam colher comida. Ok? Ainda ele não deu detalhes sobre não trabalhar e outras coisas. As instruções para apanhar maná foram dadas antes que Moisés recebesse as tábuas da lei do Monte Sinai. Deus estava preparando o povo de Israel para o mandamento do sábado que eles logo receberiam. Os primeiros violadores do sábado são encontrados aqui nesta passagem. Agora, abra comigo em Êxodo 31. Versículo 13. E aqui é um versículo importante, ok? Para o estudo. Êxodo 31, 13 diz: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo... Moisés era para instruir quem? Os filhos de Israel. Foi algo dado para a nação de Israel. Certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós. Falando sobre a nação de Israel. Nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. Então, o sábado foi um sinal entre Deus e a nação de Israel. Foi um dia separado para lembrá-los que eram um povo separado. Foi dado para Israel como uma lembrança perpétua da sua separação a Deus e relação especial com Deus. Os pagãos, outras nações, nesta época, nunca observaram o sábado. No sábado, o povo de Israel deveria cessar e parar de trabalhar, para que eles pudessem pensar e lembrar-se do seu Deus. Agora, vamos olhar em Êxodo capítulo 20. Aqui deixa até mais claro sobre o relacionamento do sábado para com Israel. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Aqui são os 10 mandamentos. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou.
Na verdade, a passagem que eu estava pensando é Deuteronômio capítulo 5. Vamos abrir para Deuteronômio capítulo 5. Então, de acordo com Êxodo 20, o sábado era para o povo parar e lembrar-se do seu Criador. Era para o povo reconhecer que tudo o que tinham, mesmo o ar que respiravam, a força para trabalharem, vinham do seu Criador. E separado dele, eles não teriam nada. Eles deveriam descansar para que pudessem reverenciar o seu Criador. Agora, Deuteronômio capítulo 5, versículos 12 ao 15. Guarda o dia do sábado, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito. Então, um motivo do sábado era para lembrar do Criador, do provedor de todas as coisas, aquele que descansou no 7º dia. Mas aqui, um segundo propósito do dia do sábado era para eles lembrarem do quê? Do Egito. Versículo 15. Porque te lembrarás que fosse servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Literalmente dizendo, nós fomos servos no Egito? Quantos já moraram no Egito? Os seus antepassados foram servos no Egito? Não. Isso aqui é para a nação de Israel. Era para eles lembrar do Criador, que descansou no 7º dia, mas era para eles lembrar de que Deus havia tirado eles da terra do Egito e havia feito uma aliança especial com eles, que eles eram povo de Deus. Agora sim, nós somos povo de Deus, como igreja, como salvos, mas não no mesmo sentido que Israel. Deus tinha um relacionamento especial com Israel como nação, e foram muitas promessas que foram dadas para Israel, que não tem nada a ver com a igreja. A igreja não é um substituto de Israel. É importante nós entendermos isso, ok? Um outro mandamento que foi dado para Israel, que mostrava a aliança de Deus para com Israel, que nós não praticamos hoje, é a circuncisão. Da mesma forma que a circuncisão era alguma coisa especial entre Israel e Deus, e apesar de nós sermos povo de Deus, esse mandamento não é para nós hoje. Nós não temos que circuncidar os nossos filhos. Ok? Vamos continuar aqui. De acordo com Deuteronômio 5, o sábado era para o povo parar e lembrar-se do seu Redentor, daquele que havia liberto eles do Egito. Era para o povo lembrar-se da escravidão horrível no Egito e da libertação maravilhosa que Deus havia dado para eles. Então era para eles descansarem, para que pudessem reverenciar o seu Redentor. Agora, alguém sabe qual que era a penalidade por violar a lei do sábado? Era morte. Êxodo 31, 14 fala sobre isso, 35, 2. Inclusive em Números 15, 32 a 36, há a história de um homem que foi apedrejado por violar o sábado. Também em Êxodo 35, 2 e 3. Então, era um mandamento muito duro, muito severo, que Deus realmente queria que Israel obedecesse, e a pena de violar esse mandamento era a morte, o apedrejamento. Mas sabia que também havia outro tipo de sábado que foi dado para Israel? Não somente as pessoas não deveriam trabalhar no 7º dia, mas havia um sábado para a terra. A terra era para ser cultivada por 6 anos e deixada descansar no 7º ano.
Deus iria providenciar para o seu povo obediente. Interessante, né? E aliás, Deus é quem provê, quem supre as nossas necessidades. Sim, nós não temos o mandamento de guardar o sábado hoje, mas o princípio de que Deus provê para nós hoje ainda se aplica. Nós podemos confiar em Deus. Deus, Ele providencia cada dia o que nós precisamos. Entretanto, o povo de Israel não obedeceu esta lei e não deixou a terra descansar durante os anos sabáticos. O julgamento de Deus contra o seu povo envolveu o cativeiro de 70 anos. Sabe por que 70 anos? Porque por 490 anos Israel não observou o sábado em relação à terra. Então, por cada ano que eles não observaram o sábado, Deus levou eles para o cativeiro. Levítico 26 fala sobre isso. 2 Crônicas 36 também fala sobre isso. Ao fazer que a terra ficasse sem cultivo por 70 anos, Deus deu à terra tempo para descansar e renovar-se, pois seus habitantes, enquanto a possuíram, não o fizeram. Não somente havia o sábado que era guardado nos finais de semana, no 7º dia da semana, também o 7º ano, mas havia os sábados ligados com algumas das festas de Israel. Por exemplo, Levítico 23. Na maioria desses dias sem trabalho, nenhum serviço vocacional poderia ser feito. O regulamento para o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano em Israel, era ainda mais forte. Até o mínimo de serviço era proibido. Isso, Levítico 23, 28 ao 32 fala sobre isso. A profecia também fala sobre sábados sendo restaurados. No futuro, a observância do sábado acontecerá. Alguém pode adivinhar quando será isso? Mateus 24, 30. De que período se refere Mateus 24? A tribulação. Então, depois do arrebatamento da igreja, na tribulação, os sábados serão observados de novo. Também, nós vemos que na época do reino milenar de Cristo, os sábados serão observados. Isaías 66, 23 fala sobre isso. Mas tudo isso depois da época da igreja, quando Deus volta a tratar com o povo de Israel como um povo especial. Lembra que Deus deu muitas promessas para Israel? Por exemplo, que o lobo vai deitar-se com a ovelha. Essa promessa não foi para nós, para a igreja. Isso foi para Israel. Aconteceu já? Não. Não aconteceu. Vai acontecer no milênio. Então tem muitas promessas que ainda não aconteceram, que foram dadas para a nação de Israel, que vão acontecer no futuro. Essas promessas, inclusive a restauração do sábado, vão acontecer depois do arrebatamento da igreja. Então tudo isso para dizer, o sábado foi um mandamento dado especificamente para Israel, tinha um propósito específico para com Israel, não foi dado para outro povo. Agora nós queremos olhar o sábado no Novo Testamento, Marcos 2, 23. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas, e os fariseus lhe disseram: vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, Jesus Cristo disse-lhes: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que estavam e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam, e disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, foi feito para abençoar a nação de Israel,
e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem, até do sábado, é Senhor. João capítulo 5 também relata essa história. Foi nesta condição que o sábado havia degenerado no tempo do ministério do Senhor na terra. Por isso, Jesus Cristo, o Senhor do sábado, foi envolvido em várias controvérsias sobre o sábado durante o seu ministério público. Agora, a partir do livro de Atos, o sábado é mencionado, mas não como um dia para adorar a Deus, ou até para descansar. É mencionado para um dia de evangelismo. Olha, aliás, deixa eu só dizer, há tantas ideias diferentes sobre como guardar o sábado, mas os judeus ortodoxos e pessoas mais conservadores, a questão do sábado, eles dizem que você não pode acender fogo. E aplicando aos dias de hoje, eles até dizem que ligar um carro, você está quebrando o sábado. Alguns até dizem que ligar a eletricidade é ir contra o mandamento de guardar o sábado. Atos 13, nós vamos ver versículo 14 ao 16. Atos 13, 14 a 16. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: homens israelitas, e os que temeis a Deus, ouve. Olha o versículo 42. E saído os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Sabe o que os crentes usaram o sábado para fazer? Evangelismo. Eles estavam na sinagoga não para ensinar a lei de Moisés. Eles estavam na sinagoga para ganhar judeus para Cristo, e depois, no próximo sábado, eles foram para os gentios e começaram a pregar o evangelho de Cristo. Para Paulo e os outros, olha comigo no capítulo 16, Atos 16, versículo 13. E no dia de sábado saímos fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Olha no capítulo 17, versículo 2. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Capítulo 18, versículo 4. E todos os sábados disputava na sinagoga, e convencia a judeus e a gregos. Então, o sábado sim, ele estava indo na sinagoga, mas ele estava indo para ganhar pessoas para Cristo. Se você ver as viagens missionárias de Paulo, ele sempre ia primeiramente para os judeus. Depois de testificar para os judeus, ele ia para os gentios. Que lugar melhor de encontrar os judeus do que na sinagoga no dia do sábado? Porém, qual foi o dia em que os crentes estavam se reunindo para adorar a Deus? Em que dia os crentes juntaram-se para louvor, pregação da palavra, para oração? Não há registro no Novo Testamento de um mandamento explícito que mudou o louvor do sábado para o domingo, mas a mudança é muito clara, vista que progressivamente no Novo Testamento nós vemos esta revelação. Podemos dizer que começou com a declaração de Jesus Cristo que ele era o Senhor do sábado, Mateus 12, 8. Ele tinha o direito e a autoridade de interpretar e fazer com o sábado o que ele quisesse para o bem do homem. Mas nós vemos, não vamos tomar o tempo para abrir, mas em Marcos 16, 9 e Lucas 24, 1 a 3, Jesus tendo ressuscitado na manhã no primeiro dia da semana. Que dia que Jesus Cristo ressuscitou? Foi no sábado? Não, foi no domingo, no primeiro dia da semana.
Começando com o primeiro domingo da ressurreição, parece que Jesus ensina seus discípulos a juntarem-se no primeiro dia da semana. No domingo da ressurreição, o Senhor apareceu para um grupo dos seus discípulos que estavam reunidos. Mas Tomé estava faltando. Ele não estava lá para este culto de domingo à noite. De acordo com o método judaico de calcular o tempo, o Senhor apareceu de novo exatamente uma semana depois. A Bíblia fala 8 dias depois, mas de acordo com o método judaico de considerar 8 dias, seria uma semana depois, seria no próximo domingo. Então, no próximo domingo, o Senhor aparece de novo, isso em João 20, 26. Tomé estava presente aqui. Foi também no domingo que o Espírito Santo veio e a igreja nasceu. O dia de Pentecostes, em Atos 2, aconteceu no domingo. O dia de Pentecostes aconteceu 7 semanas depois da ressurreição do Senhor. Os discípulos estavam adquirindo o hábito de juntarem-se no primeiro dia da semana para celebrar quando Cristo ressuscitou vitorioso dos mortos. Paulo e seus companheiros ficaram em Troade por 7 dias, mas não há nenhuma indicação que observaram o sábado. Em Atos 20, versículos 6 e 7, a Bíblia nos diz: e depois dos dias dos pães ázimos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Qual foi o dia que eles celebraram a ceia do Senhor? No domingo, o primeiro dia da semana, o partir do pão. Por que Paulo esperou 7 dias? Por que ele não ficou só até o sábado? Ele estava esperando o domingo, porque eles se reuniam no domingo. Ele celebrou a ceia do Senhor com eles, ele pregou para eles até meia-noite. Nós devemos fazer isso, né? O que vocês acham? Não, né? Eu acho que ninguém está animado sobre essa ideia. Sabe o que a gente podia fazer? Dia 12 é feriado. Poderíamos ter o culto. Qual cidade foi isso? Troade, né? O culto de Troade. Estou brincando, viu, irmãos? A gente não vai fazer isso, não. Eu acho que os irmãos vão estar dormindo, como estavam alguns desses irmãos aqui nessa igreja. Aparentemente, Paulo ficou 7 dias para que pudesse estar com os crentes no domingo. Eles se ajuntaram, partiram pão, ouviram a palavra de Deus sendo pregada. Alguns anos antes, o Senhor deu um plano em que as ofertas dos crentes deveriam ser recebidas no mesmo dia. Olha comigo, não precisa abrir, eu vou ler. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Ele está falando especificamente para as igrejas. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Quando quero levantado os dízimos e as ofertas? No primeiro dia da semana. Por que no primeiro dia da semana? Porque era o dia de culto deles, já no livro de Atos. Em 1 Coríntios, Paulo dando instrução para as igrejas. O dia do Senhor foi visto profeticamente em Salmo 118, 22 a 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Da parte do Senhor se fez isto. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegramo-nos neles. De que dia fala o salmista? Ele está falando sobre o dia da ressurreição de Jesus Cristo. O dia que Cristo, a pedra foi rejeitada e foi feita a cabeça da esquina. Assim, a autoridade, a importância e o programa de louvor para a igreja foram revelados progressivamente. Agora, no último livro da Bíblia, em Apocalipse 1, versículo 10, a Bíblia fala sobre o apóstolo João. Diz: fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Qual que era esse dia do Senhor? Era o domingo. Era
no domingo que ele foi arrebatado, e ele viu a grande visão do livro de Apocalipse. Agora, vamos abrir para Colossenses 2, eu já estou chegando no final. Colossenses 2. (16, 17), Colossenses, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos quê? Ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. De acordo com Colossenses 2, o sábado que foi dado debaixo da lei, foi feito para ser um quadro de um sábado maior. Ele é somente uma figura que deveria achar a sua substância e cumprimento na pessoa de Jesus Cristo. Quem que é o descanso para todo o crente? Jesus Cristo. Paulo também exortou a igreja da Galácia para não tornar outra vez ao sábado. Gálatas 4, 9 a 11 diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, e meses, e tempos, e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para conosco. Jesus Cristo foi o cumprimento da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei. Os judeus nas igrejas estavam causando problemas, porque eles estavam dizendo para todos os crentes, para toda a igreja: vocês precisam serem circuncidados, vocês precisam guardar os sábados, vocês precisam guardar a lei de Moisés, e vocês estão indo para o inferno porque vocês não estão fazendo essas coisas. E os gentios estavam falando: peraí, não foi isso que nós aprendemos, não foi isso que nós entendemos. Jesus Cristo morreu na cruz por todos os nossos pecados, nós fomos salvos pela fé nele, não estamos mais debaixo da lei. E houve conflito, e o apóstolo Paulo escreveu para corrigi-los nesta questão. O dia do Senhor então deve ser um dia de muita alegria e gozo. É um dia para crentes juntarem-se para louvor, para partir o pão em lembrança do nosso Senhor e do que Ele fez por nós, para o recebimento de ofertas, para a pregação da palavra de Deus. Não há nenhum versículo na Bíblia que ordene os crentes a adorar no primeiro dia da semana. Nós não fazemos isso por causa de mandamento. Agora, havendo dito isso, se alguém tiver uma convicção de que guardar o sábado é para os dias de hoje, amém, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu conheço um grupo de batistas nos Estados Unidos que guardam um sábado, que guardam o sábado. Eu conheço um outro grupo de batistas nos Estados Unidos, com mais igrejas até do que os batistas que guardam o sábado. Eles lavam os pés. Quando Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, e Ele disse: vós deveis ser servos uns dos outros, devem lavar os pés uns dos outros, eles acataram isso como sendo não somente para um ensinamento de ser servo, mas especificamente que tem que lavar os pés. E esta igreja, eles lavam os pés uns dos outros. Como o apóstolo Paulo disse: se você é convicto sobre as carnes, se você é convicto sobre alguma coisa, o que não é de fé é pecado. Então você deve seguir a sua convicção. Se você acredita que guardar o sábado é para os dias de hoje, então guarde o sábado. Eu não tenho problema com isso. O problema que eu tenho é de que a maioria das pessoas que dizem que guardar o sábado para hoje, fazem isso para serem salvos. E nunca, nem no Antigo Testamento, guardar o sábado era para ser salvo. Guardar o sábado
não salva. Olha comigo em Gálatas 3. Gálatas 3, versículo 11 e 12. 11 a 13. Gálatas 3. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Como que nós somos salvos? Como que temos vida eterna? Pela fé. Pela lei? Não, pela fé. Pela fé em quem? Na obra terminada de Cristo na cruz, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Essa palavra maldição é uma palavra forte. Diz que nós estamos sob condenação. Sabe o que a lei faz? Quantos, em toda a história da humanidade, quantos guardaram a lei perfeitamente? Ninguém. Então, se nós estamos sob a lei, isso significa que nós estamos malditos, nós estamos condenados. Porque a lei, na verdade, não é para nos justificar, mas para mostrar o nosso pecado, para nos condenar. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Ele recebeu a condenação de Deus, Ele morreu em nosso lugar, Ele recebeu a ira de Deus, Ele pagou pelos nossos pecados, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para alguém dizer que você é maldito, você é condenado porque você não guarda o sábado, eles estão indo completamente contra o que a palavra de Deus ensina. Os crentes devem observar o sábado? Não como Israel, mas sim, nós devemos descansar em Cristo. Isso significa cessar das nossas boas obras, no sentido para ganhar a salvação. E diariamente eu estou descansando em Cristo, vivendo pela fé. Então, da mesma forma que nós não circuncidamos, que nós não fazemos sacrifícios, da mesma forma que nós não guardamos as festas judaicas, porque eles foram dados para a nação de Israel explicitamente, e não são repetidos no Novo Testamento para a igreja, nós não guardamos o sábado. Há alguns que dizem, com isso eu termino, alguns que dizem que o imperador Constantino estabeleceu o domingo como o dia de louvor. Não é completamente uma distorção da verdade. Constantino, que começou a Igreja Católica, de certa forma, estava tentando favorecer aos crentes e dar privilégios para eles. Ele queria usar a religião para trazer união no seu império. Então, ele, para apaziguar os crentes que já estavam desde Atos celebrando o dia do Senhor no domingo, louvando a Deus no domingo, se reunindo na igreja no domingo, ele declarou que o domingo então era o dia santo, o dia para adoração. Ele somente garantiu que essa prática pudesse ter continuidade sem perseguição. O dia do Senhor é mencionado nos escritos dos primeiros cristãos da igreja primitiva, os chamados pais da igreja. Por exemplo, na Epístola de Barnabé, não é um livro inspirado por Deus, mas foi escrito por um dos pastores que vieram depois, os apóstolos. Ele faz menção do domingo como o dia do Senhor. Na Epístola de Inácio, e também no primeiro apologético de Justino. Isso bem antes de 200, 300 depois de Cristo, quando Constantino veio. Então, domingo não é sábado cristão. O primeiro dia da semana nunca é chamado sábado. Ok? Muito bem. Devemos celebrar, guardar o sábado hoje? Não. O sábado foi dado para Israel. Somos uma igreja firmados na palavra e crescendo em amor.